Raíssa Azevedo já tá por aqui pra gente falar que o uso excessivo das telas faz parte do dia a dia de muitas crianças e adolescentes, seja para estudar, se divertir ou se conectar com os amigos. Mas o que parece inofensivo pode se transformar em um problema de saúde. Hoje aqui no Vida Leve a gente vai entender os riscos desse hábito, as consequências a curto e longo prazo. Raíssa Azevedo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda à nossa Hora da Verdinha. Muito boa tarde, amigo. É isso, Setembro Amarelo, né? A gente está aqui trazendo temas ligados à saúde mental. E esse super importante, você que tem criança, adolescente em casa, os adultos também vou incluir a gente nessa. A questão do uso excessivo de telas tá na nossa realidade, mas quando a gente leva para um contexto aí das crianças e dos adolescentes que ainda estão se formando ali, eles não têm ali o senso crítico formado, então esse uso excessivo pode sim trazer riscos tanto a curto prazo como a longo prazo, interferir aí na vida, na questão dos estudos também. Então, para a gente entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com a Suzane Bandeira, ela que é psicóloga e professora universitária. Seja muito bem-vinda, Suzane. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, atual e muito presente na nossa sociedade, né? Verdade. Suzane, quais são os principais sintomas que os pais devem estar aí em alerta para perceber que o filho está ali ultrapassando esse limite aí de uso intenso de celular? A gente sabe que esse ano teve essa nova lei, que eu acho que realmente foi muito benéfica, né? Estamos ainda colhendo os frutos disso. Acho que daqui para o final do ano dá para a gente ter uma opinião mais consolidada. Mas essa proibição do uso das telas, dos celulares nas salas de aula, também influencia em casa, porque muitas vezes eles querem descontar o que eles não usaram na escola quando chegam em casa, né? Então isso também traz um impacto, né? Sim, assim, a gente pensa, né? Acho que a primeira coisa é a gente observar o comportamento do adolescente e da criança, né? Ali, tanto diante daquilo que ele consome de informação, como também na ausência disso. Então, se o tempo, né, ali em que ele fica distante dessas telas, se é algo que gera muito estresse, muita ansiedade, né, observar isso, que já pode funcionar ali como um sinal para perceber qual a função, né, digamos assim, que aquela exposição ela está tendo, aquelas telas estão tendo na vida daquela criança ou daquele adolescente. E a gente sabe que é uma fase assim que é delicada. O desenvolvimento, ele é complexo. O desenvolvimento do ser humano, ele acontece por essas fases e eu costumo dizer assim, o modo como a gente pensa e percebe o mundo quando é adulto é bem diferente do modo como a gente pensa e percebe o mundo quando é criança, quando é adolescente. Então, inclusive fisicamente, estamos passando por mudanças nesse processo. E a forma como esse ambiente, né, social que envolve as redes sociais, envolve a internet, o modo como ele vai sendo apresentado para nós, isso impacta também na forma como a gente enxerga a si mesmo, na forma como a gente pensa o mundo, na maneira como a gente considera que as coisas que acontecem, elas são aquilo que está presente, né, ali nas redes. E aí isso pode trazer realmente muitos impactos, né, ali para o desenvolvimento, entre eles questões relacionadas à autoimagem, ansiedade, né? Bom, entre outras coisas aí que podem acontecer a longo prazo, né, também. Ô Suzane, eu fico observando, né, que essa geração, ela não quer esperar por nada, não tem paciência. Vou citar aqui um exemplo. Nós, Raíssa, a gente foi criado na frente da televisão. Ou seja, a gente tinha que aguardar o horário de determinado programa, o horário do desenho. A gente tinha que ter paciência porque tinha um intervalo. Mas hoje a criança que tá no YouTube, ela não tem essa paciência, ela quer pular. Não quer um intervalo, ela não tem paciência de esperar 10, 20, 30 segundos, quer tudo imediato. E isso, com certeza, deve trazer prejuízos na vida adulta, né, Suzane? Sim, a nossa relação com o tempo, ela mudou. A partir do momento que nós começamos a ter acesso, né, às informações a um clique de distância. Então, se antes a gente precisava aguardar para, por exemplo, assistir o filme que a gente gosta, o desenho, né? Agora não. Qualquer informação, ela está a um clique de distância. Isso nos deu muita praticidade e nos deu também muito acesso a informações que antes nós não tínhamos, né, ali contato.
No entanto, isso tem um custo também, né? E esse custo, ele envolve essa mudança na percepção do tempo, a baixa tolerância à frustração. Então, aquilo que não aparece naquele momento, ou a informação que eu não obtenho, eu não consigo tolerar o fato de que não deu certo, né? E aí isso traz realmente impactos para o nosso desenvolvimento, mas também no que se refere a gente lidar com problemas e questões do nosso cotidiano. A vida é complexa, então nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, do modo como a gente espera. E ter habilidades para lidar com isso, para lidar com as diferenças, isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Para o dia a dia. Então, quando essa questão ela aparece, essa mudança, né, aí da nossa relação com o próprio tempo, a gente vê que é algo que vem marcando toda uma geração. Né, que são ali, digamos, já nativos digitais, né? Já nasceram já ali com o acesso à internet, né? Não foram, a minha, por exemplo, teve a transição, né? Então, antes e depois, né? Mas então a gente conheceu o mundo sem essa conexão. Eles não. Eles já conheceram o mundo com toda essa conexão e facilidade existindo ali. Então, isso muda a forma como essa percepção acontece. E aí a importância da gente entender não é para necessariamente a gente, digamos, né, colocar a internet como a grande vilã, né? A rede social é a grande vilã. Não, mas para a gente pensar como essa relação ela tem se estabelecido na contemporaneidade, né? Então, quais são os desafios, os riscos, quais são também os benefícios, né? Então, o que é que a gente pode aproveitar aí das informações que são disponibilizadas, mas realmente tendo esse cuidado. E aí, quando a gente fala da criança e do adolescente, a gente tem pontos a mais, além disso, né? Então, acho que além da gente falar do impacto na saúde mental no que se refere a essa mudança da percepção do tempo, a questão da ansiedade, né? A autoimagem. Além disso, a gente tem a vulnerabilidade no meio digital. Então, o risco daquela criança ou adolescente ser exposto a conteúdos ou até mesmo, né, a pessoas ali que estão naquele ambiente, muitas vezes cometendo crimes, né, naqueles ambientes. Aí, infelizmente, isso é algo que pode acontecer. Então, a gente tem também esse risco relacionado à vulnerabilidade. Por isso, os desafios, né? A questão das trends. Muitas crianças já morreram. Isso. Aquela trend do desodorante, por exemplo. Sim. Muita gente fazendo cyberbullying, que é o bullying dentro da internet, né? Para propagar violência. Então, as crianças estão realmente mais vulneráveis. Tem a questão também da dopamina digital. O Aloysio falou algo importante, né? A gente, às vezes, acelera o vídeo, quer ter ali aquela forma de prazer mais instantâneo, mas isso acaba também deixando a nossa saúde mental mais fragilizada. Exato. E assim, a rede social, o formato do assistir o vídeo, checar a informação, passar para o próximo, ela foi programada, ela é pensada para trazer realmente essa sensação de bom, tarefa cumprida. Vamos para o próximo, né? Vamos ver mais, vamos consumir mais informação. Então ali você está passando os vídeos, às vezes você pode passar 1 hora, 2 horas e a percepção do tempo ela fica realmente alterada. Você pensa, poxa, eu passei todo esse tempo aqui. 2 horas, 2 horas vendo, né? Passando, rolando a tela ali, o feed, né? E tudo. Então, isso é algo muito interessante da gente observar. É um fenômeno. Nós também estamos sendo atravessados por esse fenômeno, né? Porque a gente está vivendo isso agora e estamos buscando entender como isso está afetando a vida, né? A sociedade hoje. Mas é interessante a gente pensar como, por exemplo, para o desenvolvimento da criança e do adolescente, isso realmente pode trazer até mesmo, digamos, uma certa dependência ali da tela, né? Então, eu preciso... E a tela, quanto mais acessível, o celular, né? Ficar passando ali, talvez, vamos dizer assim, mais complicado. Né? Porque na tela que a gente assiste a TV, você está aqui, você ainda socializa, mas você e seu celular... É você... Aquele isolamento social, isso, né? Exatamente. Por isso essa importância de estabelecer vínculos sociais com a família, incentive seu filho a fazer um esporte, atividades extracurriculares também, né? Exatamente. Trazer os vínculos para o nosso ambiente, aproveitar a cidade, né? Os vínculos familiares, trazer também para esse contato presencial, olho no olho. A gente precisa disso para se desenvolver bem, para construir a nossa saúde. Querida, obrigado, tá? Pela participação. Obrigada, Suzane, aqui na nossa Hora da Verdinha. Raíssa, um abraço, hein? Obrigada.